Estamos de volta com o Brasil Urgente Minas. Hoje é segunda-feira de folia, mas para bandidagem não tem carnaval não. E hoje quem está aqui sou eu. Amaro Neto está lá no Espírito Santo, provavelmente tomando aquele bronze lá na praia de Guarapari, lá e se intoxicando com cerveja sem álcool, que é só o que ele bebe, né? Água mineral e cerveja sem álcool. Quarta-feira ele está de volta aqui com vocês. E tem um caso hoje ainda para falar de Guarapari, sobre aquele rapaz de 14 anos, um mistério lá em Guarapari. Rapaz de 14 anos que morreu caindo de um prédio lá, parece os pais dele não sabem exatamente o que aconteceu. A gente vai trazer isso já já aqui para você, mais um caso aí misterioso e trágico. Esse rapaz foi enterrado hoje em Belo Horizonte. Vamos mudar de assunto? Um homem morre e 11 pessoas ficam feridas após um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na tarde de ontem na BR-381, na altura de Bom Jesus do Amparo. Já são pelo menos 18 pessoas mortas nas estradas de Minas, nesse feriado que está pela metade, hein? Cuidado na volta aí quarta-feira de manhã. As vítimas desse acidente foram levadas para Itabira. 7 viaturas dos bombeiros e 2 helicópteros foram deslocados para o local. Na tela. A frente da carreta ficou totalmente destruída com o impacto da batida e ela parou atravessada na pista. Os outros 2 veículos envolvidos no acidente, um ônibus e um caminhão, também foram muito danificados. Houve derramamento de óleo e as equipes de socorro precisaram jogar serragem na pista da BR-381, na região de Bom Jesus do Amparo, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. A rodovia foi interditada e um grande congestionamento se formou no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, que trafegava no sentido Vitória, perdeu o controle do veículo e atingiu o ônibus que vinha no sentido contrário. O motorista morreu na hora do acidente. 11 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Elas tiveram ferimentos leves, eles foram divididos entre SAMU, resgate e resgate voluntário, foram levadas a maioria para Itabira, hospital de lá. Testemunhas disseram que o motorista do ônibus evitou mais mortes quando jogou o veículo para fora da pista no momento do acidente. O motorista do ônibus foi muito perito, foi muito feliz, né? Soube fazer uma manobra evasiva bem rápida, porque é uma decisão muito rápida. Isso contribuiu, com certeza, para que os feridos do ônibus fossem só feridos leves. Quem estava dentro do veículo na hora da batida disse ter nascido de novo. É um negócio que passa tão rápido na sua mente que você não consegue pensar nada, assimilar nada na hora. Minutos depois que você vai ver o tamanho da coisa. Só penso que é Deus. Não tem, porque podia ter acontecido. Já pensou se nós estivéssemos mais para cima? Na hora que começou a tombar, a pancada é muito maior. Ele veio deitado desde lá de cima. Vocês ouviram o que o rapaz disse aí, né? O pessoal pensa que é Deus, e pensa mesmo. Agora, um morto, 11 feridos, um acidente desse tamanho, olha o estado que ficou, olha o estado que ficou o caminhão. Olha o que eles tiveram que fazer na pista para evitar que tivesse uma explosão, que tivesse um problema maior. Nessa época do ano, principalmente feriado de carnaval, é muito comum esse tipo de acidente envolvendo o ônibus, porque as empresas, não estou nem dizendo que é o caso aí dessa empresa envolvida nesse acidente não, mas as empresas acabam sobrecarregando seus motoristas e o que a gente vê é motoristas cansados, trafegando pelas estradas lotadas, né? E o resultado, infelizmente, acaba sendo esse aí, acidentes envolvendo ônibus, vans, é muito comum nessa época do ano, muita gente nas estradas e o cuidado tem que ser redobrado. Agora, por muita sorte do pessoal que estava envolvido aí nesse acidente, que tenha sido apenas, apesar de ter sido um morto, apenas uma pessoa morta. Poderia ter sido muito mais, como o rapaz falou aí, o acidente poderia ter sido muito mais grave. E um outro acidente, um outro grave acidente, deixou 3 pessoas mortas e 4 feridas na BR-381 em Betim, na noite desse domingo. Agora, vejam bem esse acidente. Todas as vítimas são da mesma família. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor estava bêbado. Ele tinha sintomas de embriaguez, fez o teste do bafômetro e estava muito acima do limite permitido, inclusive para quando havia tolerância. Imaginem agora quando não há tolerância. O resultado disso, ele matou um filho, um sobrinho e a própria mãe. Acompanhe comigo na tela. 7 pessoas da mesma família em um carro pequeno vinham de uma festa em Betim, na região metropolitana, em direção a Belo Horizonte, quando o motorista perdeu o controle do veículo. O carro bateu em uma placa às margens da BR-381 e capotou. Uma senhora de 60 anos e 2 crianças que foram arremessadas do veículo morreram na hora.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que efetuou o atendimento no local, a superlotação do veículo e o uso de bebida alcoólica podem ter contribuído para o acidente. 7 vítimas, né? A gente contando, são 5 cintos de segurança. Provavelmente muitos estavam sem cinto. Segundo a PRF, que fez o teste do bafômetro no motorista, deu positivo por uso de álcool no sangue. Essa familiar das vítimas afirma que, apesar do teste do bafômetro ter sido positivo, o motorista do veículo não é adepto de bebida alcoólica. Ele não bebe, sabe? Não bebe. Como ele é uma pessoa muito consciente e estava carregando a família dele, uma tragédia, infelizmente, né? A dona, a senhora me desculpa, viu? A senhora vai me desculpar, mas a senhora está errada. Nem se ele fosse realmente uma pessoa boa de coração, se ele fosse o Papa Bento XVI que está renunciando agora, a senhora poderia dizer que ele é uma pessoa consciente. Uma pessoa consciente não enfia 7 pessoas dentro de um Ford Ka, não, dona. Uma pessoa consciente não bebe e dirige, não. E se deu 0,70 e tantos miligramas de álcool, sei lá qual, por bafo lá do homem, seguramente ele bebeu. Seguramente. Ou então ele deve ter comido umas 10 caixas de bombom de licor aí, entupido a cara com bombom de licor e estava com o índice de álcool no sangue e no seu ar expelido acima, muito acima do que era permitido, que era 0,43. Ele estava com quase 0,80, ele estava com quase o dobro de álcool permitido aí no seu sangue, dentro do seu próprio corpo. Agora, uma pessoa que carrega a própria família, que carrega a mulher, carrega uma filha, carrega um sobrinho, carrega a própria mãe no carro, entope um Ford Ka de gente e acha que pode sair por aí pegando a 381, a senhora veio me dizer que o sujeito é consciente? A senhora me desculpa, viu, dona? Mas, infelizmente, eu vou dizer para vocês, eu sei que isso vai dar problema. Infelizmente, ele só teve escoriações, porque quem devia ter morrido era o cara que estava no volante. Não era a coitada da criança e o outro menino de 9 anos de idade, que nada tinham a ver com isso e que seguiram no carro com ele por confiar provavelmente em um parente. No caso da pequenininha, o próprio pai, né? No caso do outro, o tio que estava carregando no carro mais vidas do que ele poderia carregar pela falta de responsabilidade que ele demonstrou. Infelizmente, é terrível de imaginar, é terrível de pensar, mas infelizmente esse sujeito vai passar o resto da vida dele, mesmo que ele nunca seja preso, pagando por isso. Porque pelo menos doer na consciência vai doer. Números preocupantes. 18 pessoas já morreram nas estradas que cortam Minas entre a última sexta-feira e esse domingo de carnaval, segundo um balanço parcial da Polícia Rodoviária. O número é 20% já maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando 15 pessoas tinham perdido a vida. Já o total de acidentes nos 3 primeiros dias do carnaval caiu de 323 em 2012 para 295 esse ano, uma redução de 9%, que mostra que, na verdade, os acidentes estão mais graves. As pessoas provavelmente estão mais imprudentes, porque menos acidentes e mais mortos é sinal de que os acidentes estão mais graves. Até agora, além dos 18 mortos, 188 pessoas ficaram feridas nas estradas mineiras, número que teve queda também, 7% na comparação com o ano passado. E ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram feitos 6.987 testes do bafômetro até agora, hein, gente? Até agora. Eles terminaram na prisão de 44 motoristas e na autuação de outros 150 irresponsáveis condutores que bebem e pegam o volante. Prestem atenção. Lembrem-se dessa notícia que a gente deu agora há pouco, para ver se essa que está com as imagens na tela aí, ó, você está vendo o tênis do menininho aí? Lembrem-se dessas imagens, lembrem-se desse acidente, para ver se cria um pouquinho de juízo, um pouquinho de consciência e a gente evite ter outros casos parecidos ao longo desse feriado de carnaval. Ainda restam 2 dias e a quarta-feira para voltar para casa, para a gente, infelizmente, acabar aumentando essa contagem aí. Até agora, 18 mortos. Não é brincadeira não, viu? Vamos seguir em frente com o nosso Brasil Urgente. Mistério. Um jovem que passava o carnaval em Guarapari, no Espírito Santo, foi encontrado morto após cair de um prédio onde supostamente ele estaria com amigos. A família só conseguiu informações sobre o que teria acontecido com o jovem após quase 24 horas da sua morte. A família está indignada. Vamos acompanhar na tela. Dor e revolta no velório do adolescente de 14 anos. Esperando que a polícia, depois da pressão da imprensa, corra atrás para dar uma satisfação, não para a família, para toda a sociedade. O que aconteceu?
Gabriel Camargo Parreiras passava o feriado de carnaval com parentes em Guarapari, no Espírito Santo. Na madrugada de sexta-feira, o garoto pediu ao tio para sair com alguns amigos. Falou, uns amigos meus estão aqui, de escola, estão aqui na praia. Eu vou encontrar, vai ser mais ou menos umas 10 horas, eu vou encontrar com eles aqui. Como é muito próximo, um quarteirão, né? E ele saiu, eu falei com ele, não demora. Meia-noite você retorna no máximo, que nós vamos sair amanhã cedo, nós vamos para Meiaí para amanhã cedo. E ele não retornou. A família só descobriu que o adolescente estava morto mais de 24 horas depois que ele havia saído de casa. O corpo estava na parte interna de um prédio, bem ao lado do apartamento do tio. A avó dele e a tia acordou mais ou menos 2 horas, 2h30, e viu que ele não tinha retornado. Às 7 horas da manhã nós saímos do apartamento e fomos à delegacia de polícia. Saber se ele não tinha sido preso, porque ele era menor, não estava. Aí nós começamos a busca nos hospitais, todos, nada. O pai dele tinha chegado um pouco antes, estava na praia colando um cartaz, uma pessoa passou e falou com ele, olha, anotou o telefone e logo em seguida ela ligou. Esse rapaz caiu de um prédio aqui à noite passada e morreu. A família não sabe o motivo da morte e descarta ser um suicídio. O primo do adolescente lembra que Gabriel era tranquilo e não apresentava problemas. Super calmo, tranquilo, muito carinhoso com a família. Era um menino muito querido. Rapaz bonito, 14 anos de idade. É uma pena, realmente. Agora, a família desse rapaz tem o direito de saber o que aconteceu com ele. E aí é hora de cobrar da polícia do Espírito Santo, é hora de cobrar das autoridades de segurança pública do Espírito Santo, que deem uma resposta para essa família. Eles têm que saber o que aconteceu. Foi acidente? Esse rapaz foi assassinado? Quem são os amigos que estavam com ele? O que aconteceu com esse rapaz? A família ficar sabendo que ele estava morto por acaso e só um dia inteiro depois da morte dele, isso é muito estranho, é muito estranho. É um negócio que precisa ser realmente avaliado. As autoridades de segurança pública aqui do nosso estado precisam tomar frente disso também e cobrar uma resposta do pessoal lá do Espírito Santo. Aproveitar que o Amaro está lá, manda ele ajudar a investigar isso lá. Muito bem. Nós vamos conversar agora com o nosso apresentador do Jornal Band de Minas, Paulo Leite, que está conosco aqui na redação do Grupo Bandeirantes. Tem mais informações sobre esse caso. Paulo? Luiz, eu estou consternado como você, como todo pai, né? Nós somos pais, eu e você. Nós comumente conversamos sobre os nossos filhos e eu estou absolutamente consternado com uma cena, uma situação como essa. Agora eu conversei com uma pessoa da família e a informação que se tem é do absoluto descaso da polícia do Espírito Santo. Porque veja bem, o menino sumiu. A família foi à delegacia de polícia, registrou a queixa do sumiço do menino. O corpo já estava no IML do Espírito Santo e ninguém deu notícia para a família. É um absoluto descaso da polícia, das autoridades do Espírito Santo no caso desse menino. E a incógnita é o que aconteceu com este menino. A hipótese de que ele pulou de uma janela do 3º andar de um prédio porque confundiu com o apartamento da tia onde estava. É absurda essa história. A história não se sustenta. Agora o menino diz que o menino tinha ingerido bebida alcoólica um pouco antes de ter acontecido tudo isso. Tem que se provar com quem ele estava. Você fez essa pergunta. Quem eram os amigos dele? Com quem ele estava? A polícia do Espírito Santo tem que dar uma resposta rápida para essa família. Não se pode conviver com o descaso absoluto da vida de um menino de 14 anos, um menino bonito, um menino inteligente. A família tem um orgulho, eu tinha um orgulho enorme desse menino. E está aí, sem explicação, o que aconteceu com esse rapaz, o Gabriel Camargo Parreiras, de 14 anos. É preciso uma resposta urgente. Pois é, eu, Paulo, como pai, também digo isso. Olha só, como é que pode? Guarapari é uma cidade que nessa época do ano recebe um fluxo enorme de turistas, vindos inclusive daqui de Minas Gerais, muitos turistas mineiros. Provavelmente tem mais mineiros em Guarapari, em Nova Almeida, essas cidades lá do litoral do Espírito Santo, do que tem aqui em Minas Gerais nessa época. Todo mundo sai daqui e vai para lá. Não é todo dia que se encontra o corpo de um menino de 14 anos. Então, quer dizer, a família registra a queixa do sumiço do rapaz. A polícia já tem o corpo no IML. Como houve esse desencontro? Isso precisa ser explicado de alguma forma. Eles precisam explicar para a família, porque que imediatamente, quando a família foi registrar a queixa, os plantonistas já não disseram, olha, tem um corpo, vamos lá reconhecer.
Deixar a família 24 horas nessa agonia, quer dizer, para viver essa situação que já está vivendo, é muito ruim, é terrível, é o que você disse aí. É realmente necessário que a polícia tenha algum retorno sobre o que aconteceu com o rapaz. Agora, quais são os outros destaques do Jornal Band Minas, logo mais às 6:50 da noite, Paulo? Bom, nós vamos falar do surto de KPC. Tem hospital em Minas Gerais que está recebendo pacientes infectados com a superbactéria KPC e os colocando ao lado de outros pacientes que não estão infectados, sem o isolamento adequado. Um absurdo, e tudo isso por conta do descaso que aconteceu na administração do Hospital Regional de Betim. A resposta, o resultado de tudo isso está aí agora. Os hospitais são obrigados a receber esses pacientes sem nenhuma condição de isolá-los. E por último, nós vamos falar também no jornal do golpe que está sendo aplicado em turistas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Turistas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que alugam apartamentos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Um golpe que já é antigo, mas que tem gente que continua caindo nele. Muito bem, Paulo, obrigado aí pelas informações. Esse negócio da KPC demorou demais. As autoridades de saúde lá de Betim demoraram demais para tomar uma atitude, principalmente para admitir que havia um surto, né? E essa demora pode ter feito virar o que virou aí. Se a gente quer ser um pouco mais honesto, ser um pouco mais rápido na análise, vamos lembrar que tudo aquilo aconteceu às vésperas da eleição, em que a prefeita de Betim concorria à reeleição, né? Então, nós temos que ser claros disso. Não vamos ficar tapando o sol com a peneira, não, porque nós seremos desonestos com a população se não levantarmos a questão como ela deve ser levantada. Foi na época que antecedia as eleições, por isso nada foi feito no sentido de se entender o surto da bactéria, da superbactéria KPC no Hospital Regional de Betim. Nós estamos de volta às 18h50, às 6:50 da noite, aqui na Band, eu, Monique Fernandes, com o Jornal Band Minas. Luiz, bom trabalho para você no Brasil. Gente. Obrigado, Paulo. Um abraço. A gente se vê lá daqui a pouquinho. Bom, violência no interior. Falar no interior, mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aí. Então, não é só a cidade histórica, não é só a cidade histórica que tem carnaval, não. Tem carnaval em Pompéu também, tem carnaval em Abaeté, outras cidades em Sete Lagoas, várias cidades do interior tem um carnaval bastante agitado, tem bloco de caricato, banda, batucada, tudo que você imaginar em Minas Gerais tem. Minas Gerais está com carnaval, Belo Horizonte também, né? Tem umas 40, 50 blocos caricatos aí circulando pela cidade de Belo Horizonte nesses 4 dias de folia. Um abraço para vocês. Mas vamos falar de um outro assunto que não é tão agradável, não é tão agradável, não tem nada de agradável, na verdade, que é a violência no interior. Em Itaúna, na região central do estado, 5 suspeitos entraram em um hospital e executaram 2 irmãos. A principal suspeita é que o crime tenha sido cometido por vingança. Acompanhe comigo na tela. Este aposentado que acompanhava um paciente no hospital ouviu os tiros. Na hora eu escutei só um barulho, um tiro do barulho, parece que carregando o paciente lá, parece que bateu o cara na porta, cara. O que eu vi foi só isso. Não. Depois eu vim cá pra ver, só vi as mulheres chorando, as enfermeiras chorando. Depois que eu fui saber. 5 homens armados e encapuzados invadiram o 3º andar do hospital e atiraram nos irmãos Edson Nunes da Silva, de 18 anos, e Anderson Nunes da Silva, de 21. Essa pessoa que foi vitimada, já a princípio seria alvo de uma quadrilha que a princípio estariam buscando por vingança. Vingança essa envolvida com possivelmente um homicídio ocorrido há poucos dias, em que essa pessoa que foi vitimada nesse momento teria participado de um homicídio recente, né, de um indivíduo de uma outra quadrilha. No dia anterior, os suspeitos tentaram assassinar Anderson em uma região rural de Itaúna. As marcas de sangue ficaram espalhadas pelo asfalto. Eles tentaram uma primeira vez e, sabendo que o indivíduo ainda se encontrava vivo, resolveram deslocar, invadir o hospital e acabar de executá-lo. O caso já foi passado para a Polícia Civil, que vai analisar as imagens de circuito interno do hospital. Anderson Nunes já tem passagens pela polícia por porte ilegal de armas. No velório dos irmãos, os parentes não quiseram falar com a imprensa. Mas 2 irmãos envolvidos com a criminalidade, o resultado é esse que a gente viu aí. Esse é o resultado que tem o sujeito que resolve se envolver com a criminalidade. Agora, briga de quadrilha, briga de facção criminosa em Itaúna, minha gente. Itaúna até outro dia era uma cidade que o que tinha de maior lá, de mais perigoso, vamos dizer assim, era a universidade. Uma cidade tranquila, uma cidade pacata. E isso aí é um problema que envolve moradores de uma zona rural da cidade de Itaúna.
Não é qualquer coisa, não. A criminalidade está chegando, mas está chegando com tudo mesmo no interior do estado. E os órgãos de defesa social têm que ficar atentos aí. A polícia já sabia que tinha havido um atentado contra a vida de um desses rapazes. Alguma coisa tinha que ter sido feita para preservar, independente de ser bandido ou não. É um direito deles, que morram um campo de batalha. Agora, dentro de um hospital, cheio de paciente, cheio de gente que não tem nada a ver com a bronca, rapaz. Aí entram uns caras lá armados e saem dando tiro para todo lado. E se alguém reage lá dentro, o pessoal que está lá se tratando, o pessoal que está lá acompanhando o doente, todo mundo correndo risco como se bandido fosse. E bandidos não são. Bandidos são os que mataram, são os que morreram. Não justifica que tenham se matado dentro de um hospital. Por favor, né? Vamos falar do caso Bruno agora. Foi desmembrado o julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o tal de Bola, acusado de matar Elisa Samúdio. Bruno e a ex-mulher dele, Daiane Rodrigues, vão ser julgados no dia 4 de março, como já estava previsto. Só que Marcos Aparecido dos Santos vai a júri no dia 22 de abril. Tanto fizeram que conseguiram. A decisão da juíza Marixa Fabiane Lopes, que estão tentando afastar do caso. Entre os motivos para desmembrar esse júri é tentar fazer com que o julgamento seja menos cansativo. Em março, a juíza também estará cobrindo férias na 2ª Vara Criminal de Contagem. O crime contra Elisa Samúdio, amante do goleiro Bruno, foi em 2010. E além dos 3 réus que tiveram o júri desmembrado, Bruno, Daiane e o Bola, 2 acusados serão julgados separadamente, que é Elenilson Vitor da Silva e o Emerson Marques de Souza, esse aí conhecido com o apelido de Coxinha. Um deles é motorista, outro é amigo. É a coisa do jeito que anda aí nesse julgamento do caso Bruno. Primeiro que não vão encontrar corpo nenhum, porque pelo tamanho aí, pelo que a gente está vendo da experiência das pessoas envolvidas aí nessa história, dificilmente alguém vai confessar, dificilmente vão abrir o bico. Não vão conseguir amedrontar esse moço que está na tela aí de jeito nenhum, rapaz. Esse cara é experiente, se ele fez ou se ele não fez, nós só vamos descobrir o dia que a justiça decidir, e essa é a decisão da justiça dos homens, né? Porque só se confessar, que eu acho muito pouco provável que aconteça, ele e os outros envolvidos também. Bom, bola pra frente. Vamos mudar de assunto, porque esse negócio de falar de criminalidade, falar de acidente no meio do carnaval, tem que falar. Mas tem hora que cansa, né? O pessoal que tá aí doido pra sair pra folia, o pessoal que tá preparando aí as latinhas de cerveja naqueles isopor para levar para a praça para ver o bloco caricato circular, o pessoal que se entupiu de catuaba selvagem ontem à noite, que agora está deitado de bode aí na cama. Vamos falar de coisa mais legal agora. Muita alegria em todos os cantos de Minas nesse carnaval. Em Ouro Preto, gente de todo o país se encontra para curtir a festa nas ladeiras da cidade histórica. Nós acompanhamos agora na tela. O passeio sai da estação de Ouro Preto, bem em frente à Praça do Coreto. Passagem garantida, é só esperar pela autorização de embarque. À disposição dos turistas, 6 vagões. O trem sai lentamente. As igrejas e os casarões ficam para trás. O que vai dominar a paisagem nos próximos 50 minutos são as montanhas e as belas cachoeiras. Lindo, lindo as paisagens. É para relaxar, num período de carnaval, para ficar bem tranquilo. No meio do caminho, o trem dá uma paradinha. A passagem também dá direito a um baile de carnaval. O ritmo a partir de agora vai ser das antigas marchinhas de carnaval. E por onde passa, a banda levanta foliões. Se o passeio já estava bom, agora... Ficou mais animado. E nunca tinha passado o carnaval andando no trem. Maravilhoso, sensacional. E o vagão da alegria avança, movido pela animação de quem foi surpreendido para curtir o primeiro dia de carnaval. E quando o trem chega na estação, quem disse que eles querem parar? E opção por aqui não falta. É só seguir para uma das ladeiras de Ouro Preto, famosa pelo carnaval de rua, e se divertir. Nos blocos, foliões que capricham no figurino e na irreverência. Eu sou a bruxa. Carnaval ou Halloween? Me deu medo até de olhar para essa dona aí. Mas começou a tocar a marchinha de carnaval lá no trenzinho, o nosso Paulo Leite até pulou da cadeira ali. Falou, ei, meus tempos! Ei, meus tempos!
Agora, você imagina, você tá sentado nesse trem de ressaca, depois da noite de domingo, aí vem um sujeito com aquela corneta na sua orelha, rapaz, que trombone, pem, pem, nossa senhora. Ou você joga o cara do trem ou você se joga do trem, né? Mas o pessoal parece que estava se divertindo mesmo, todo mundo na terceira idade ali pra cima. A paisagem é espetacular, ó. As cachoeiras de Minas, as montanhas de Minas. É uma boa iniciativa mesmo, o trenzinho da alegria, o pessoal animado. É uma boa oportunidade também de você conhecer essa estrada de ferro, que devia estar sendo usada, inclusive, no cotidiano para coisa mais importante também. Ontem foi dia do tradicional desfile do Bloco dos Sujos em Nova Lima, aqui na região metropolitana. E adivinha quem nós mandamos para lá? O nosso repórter especial, nosso agente Pimba, agora na tela. Sobe a ladeira da Santa Cruz e a coisa mais linda de se ver é Nova Lima. O mais belo dos belos sou eu. Tudo mentira, né? É verdade. Porque na verdade essa música está encaixando aqui pra Nova Lima, que tá tomando o lugar de Salvador. É, o pessoal aqui tá gostando. Tá muito bacana o carnaval. Carnaval família, olha aí o carnaval família. Carnaval 2013, Bloco do Sujo, aqui direto de Nova Lima. Esse carnaval maravilhoso, hein, o carnaval de Nova Lima. Bloco dos Sujos, que surgiu na metade do século passado, exatamente, na primeira metade. Daí a história do carnaval. Esse bloco tem esse nome do Sujo, sabe por quê? Porque os caras saíam direto do trabalho, ou seja, das minas, para brincar o carnaval. É bacana! Mas vamos curtir o carnaval aqui de Nova Lima, que é um carnaval excelente. Vamos lá! Carnaval Bande Folia! O que tem diferente nesse carnaval, hein, maneira? O Carnaval de Nova Lima, além de reunir a família aqui, de todo mundo, tá todo mundo sempre junto e misturado. É bacana, é uma alegria bacana, não tem violência, né? Não tem registro de violência. Por quê? Qual que é o segredo desse carnaval? O segredo é tá sempre todo mundo com muita paz, a fim de curtir, sem briga, sem espírito de violência na cabeça. E é isso aí. E aonde esse navio vai ancorar, hein? O navio já ancorou, já tá descendo me cabe aí. Mas eu falo o seu coração. Já tá ancorado. Que pena. É 3, é 2, é 3, é 2, é 1. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Eu tô com meu coração palpitando, tá acelerado. O que é isso? Tu não vai pôr no ouvido a parada, não? É de coração pra coração? É de coração pro coração. Então vai, vamos ver. Liga nosso coração. Vamos ver. Vai prender alguém hoje? Talvez. Quantas? Eu não sei, né? Vamos ver se alguém vai fazer alguma besteira. Se fizer besteira, a gente prende. Carnaval Nova Lima é muito legal. Primeira vez que eu venho, é divertido, né? É bacana. Mas Carnaval de Salvador. Não, nem comparação. Tá vendo? Não adianta ser falso para as pessoas. Não adianta, elas não acreditam. Eu tô muito feliz, é meu primeiro carnaval aqui em Minas Gerais. Eu tô muito feliz de conhecer esse carnaval, que é bem animado, hein? Esse é o bloco que é o bloco das minis? Sim. Não vai entrar nenhum Mickey nessa história, não? Tá difícil? Carnaval não dá pra arrumar Mickey nenhum, não. Nem um Mickey temporário? Não. Enquanto vocês não acham o Mickey, que tá um pateta. Medo de você? Tô com medo. É o Bloco dos Sujos muito animado, hein, pessoal? Tomando só refrigerante. Só refri. Feliz carnaval pra você! Estraguei a câmera! Estraguei! É o carnaval de
Minas, exatamente, o Carnaval Band Folia, alegria, alto astral, muita segurança, família. Legal esse Carnaval mineiro, hein? Pois é, espero que você tenha gostado, hein? Muito bacana esse Carnaval. E fica pro ano que vem a dica, se for beber, não dirija, hein? Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça tem no alambique e água não tem no Mineirão. Tem não, tem não, tem não. Aí o agente Pimba se divertindo aí no Carnaval de Nova Lima, Carnaval do interior do estado, bombando agora. Num carnaval desse aí, cheio de homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, tem que tomar cuidado para não pegar uma menina que vem com surpresinha aí, porque eu vi ali umas 3 ou 4 figuras ali que eu vou te contar, viu? Se não toma cuidado, se não abre bem o olho, vai descobrir no dia seguinte que não era bem o que você pensava, não. Ah, não era bem o que eu queria, já era, amigo. É carnaval. Vamos falar da folia do Carnaval agora em Belo Horizonte, que tem folia também aqui na capital. Hoje é dia de desfile das escolas de samba de Belo Horizonte. Quem tem informações ao vivo conosco agora é o repórter André Salles. Só dá André Salles hoje, André. Boa tarde para você. Boa tarde, Luiz Fernando Rocha. Boa tarde aos telespectadores do Brasil. Gente, pois é, hoje a folia na capital mineira tem uma programação aí para todos os gostos, viu? Além do desfile, né, tradicional desfile das escolas de samba aqui da capital mineira, né, que é feito ali no Hipercentro, na Praça da Estação, nós temos também 8 blocos de rua agitando aí os foliões. Eu trouxe até aqui, Luiz Fernando, a programação, vou ter que até dar uma colada, porque tem bastante coisa. Por exemplo, aqui no Sion, onde eu estou, na Praça JK, acontece o bloco do João Careca. Ele está agitando aqui a Praça JK. Nesse momento, alguns poucos foliões, porque esse bloco acabou de sair na Avenida Bandeirantes. Além desse, em Lourdes acontece nesse momento o bloco que é comandado aí pelos baianos ousados. Eles se concentraram ali na esquina da Rua Gonçalves Dias com a Rua da Bahia, ali no bairro de Lourdes, e estão circulando por ali. Além dele, tem no Santa Teresa 2 blocos ali na região leste. O bloco Católicos, né, que sai ali na Alegria do Senhor, bloco Católicos na Alegria do Senhor, que se concentra em frente à igreja, na Rua Mármore. Além desse, o bloco dos Pescadores saiu no mesmo bairro, na Praça Ernesto Tassini. Essas imagens que nós estamos vendo aí do bloco do Sujo, Luiz Fernando, em Nova Lima. Ontem eu estive lá também junto com a agente Pimba, bloco muito animado na região metropolitana. No Barro Preto tem também a folia que acontece na Rua Juiz de Fora e que fica a cargo do bloco Unidos do Barro Preto. No Concórdia acontece o bloco Filhos do Tchá-Tchá e no Floresta a Corte Devassa é quem dita o ritmo do carnaval. Como você bem mesmo disse, Luiz, o carnaval de rua de Belo Horizonte parece estar crescendo, pelo menos nesse ano, né? No ano passado a Belotur falava em 15 blocos, pelo menos os oficiais. Esse ano são pelo menos 70 e a gente tem visto aí nesses blocos muitas pessoas, jovens, crianças, adultos, muita alegria e poucas ocorrências, o que é muito importante. Para fechar, como a gente estava falando, hoje a partir das 6 horas, daqui a pouquinho, portanto, é a hora do desfile das escolas de samba ali na Praça da Estação. São 6 escolas que vão desfilar e prometendo aí bastante a animação para os foliões de plantão que forem passar por ali, Luiz. André, eu quero saber o seguinte, eu quero saber, o pessoal que está de casa quer saber também, onde é que você vai sair? Em qual desses blocos você vai sair? Você tem cara de baianos ousados. Me conta qual bloco você vai sair hoje do Carnaval de Belo Horizonte. Pois é, Luiz Fernando, eu já saí em um mesmo, sem querer. A gente veio aqui posicionar, né, para passar essa programação do Carnaval. E o pessoal aqui do Bloco João Careca estava bem animado aqui na Praça JK. Eles brincaram bastante o Carnaval, achando, né, que apareceriam ao vivo, fizeram muitas brincadeiras. A marcha passou aqui no meio. Eu fui tomado aqui pela bagunça, né, no bom sentido, no melhor sentido possível. E o bloco acabou de descer. Portanto, quem ainda tem interesse
interesse em participar do bloco vai encontrar na Avenida Bandeirantes. Eles seguiram na direção da Praça da Bandeira e vai ser ali que eles vão encerrar. Deve ter ainda uma festa por ali. Eu tenho muitos amigos também que estão no bloco dos ousados, recebendo mensagem a todos os momentos. Acho que está bem animado por ali também. E para fechar meu dia de folião, Luiz Fernando, eu vou ir para o Hipercentro de Belo Horizonte para cobrir o tradicional desfile das nossas 6 escolas. Luiz. Muito bem, André. Não tem granada por aí não, né, André? Você está aí pertinho da Praça JK, na Avenida Bandeira, não tem granada aí não, tem morteiro, tem nada disso não, né? Pois é, ontem o que a gente viu foi um grande susto, né? O GAT teve que interditar aqui 3 quarteirões da Avenida Bandeirantes e encontraram esses 3 artefatos, né? 3 granadas. Acho que as imagens aí ficaram claras na matéria e muita confusão. Todo mundo que passava bastante assustado, mas hoje não. Hoje está tranquilo, talvez as ruas interditadas, mas por um motivo bem melhor, um motivo tranquilo, que é o bloquinho passando por aqui, Luiz. Muito bem, André, obrigado aí pelas informações. Não vai encher a cara não, hein? Tô de olho, daqui a pouco você vai pegar o bloco Raja Gabalha, Unidos do Raja Gabalha aqui na Band. A gente está esperando por você. Um abraço, André. Um abraço. Bom, se você conhece algum mineiro que está no litoral curtindo o carnaval, um alerta. Muitos estão sendo vítimas de golpistas, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Um grupo de amigos de Belo Horizonte teve um prejuízo de R$7 mil. Acompanhe conosco na tela. Em tempos de festa, a zona sul do Rio de Janeiro fica assim. Placas anunciam por todos os lados imóveis para alugar. Foi um desses que atraiu esta jovem que prefere não se identificar. Ela e outros 19 amigos de Belo Horizonte encontraram na internet um apartamento ideal para passar o carnaval no Rio. A gente pagou 50% do apartamento assim que um amigo nosso que morava aqui no Rio olhou o apartamento. Ele olhou o apartamento, o porteiro deixou ele entrar. Uma pessoa que estava alugando o apartamento deixou ele conhecer o apartamento. Assim que ele conheceu, 5 minutos depois, uma pessoa ligou perguntando o que a gente tinha achado do apartamento. Trocaram e-mails com a proprietária, que se identificou como Sônia. Conferiram o CPF dela e um amigo chegou a visitar o imóvel. Os jovens depositaram R$4 mil de entrada na conta de Dona Sônia. E para pegar a chave, mais 4. A surpresa veio quando chegaram no apartamento. A porta não abriu. O grupo mineiro alugou o apartamento no 9º andar deste prédio que fica bem em frente à praia de Copacabana, na zona sul carioca. Os porteiros confirmaram que a proprietária do imóvel costuma alugar o apartamento por temporada. Nas 2 portarias do prédio, que tem 130 apartamentos, a informação é a mesma. A dona do imóvel 905 é mesmo uma mulher chamada Sônia, que sempre aluga o imóvel. A entrada dela é pelo Atlântico. A dona Sônia tá aí, a dona do apartamento. Tá. Tem gente morando. Tem gente. E se não bastasse o prejuízo, ontem o grupo recebeu um e-mail avisando que tudo não passava de um golpe e que nem valia a pena viajar para o Rio. Este corretor lembra que golpes assim são comuns numa cidade onde o fluxo de turistas é constante e alertou para os cuidados na hora de alugar um imóvel. Se for a pessoa que se diz proprietário e está diretamente alugando, você tem que pedir o nome dessa pessoa, procurar pedir a ela que ela escaneie e mande por e-mail para você o registro geral do imóvel que ela está alocando, para saber se o nome que está ali no documento se corresponde ao nome que ela está te dando. E mais do que isso, nesse tipo de situação é muito importante a gente ter referência, né, gente? Você vai alugar um imóvel fora da sua cidade, vai levar seus amigos e sua família para passar uma temporada, seja de 4 dias ou de 1 mês. Você tem que ter pelo menos referência, tem que saber quem é que está te alugando. Se alguém que você conhece já esteve lá, já confirmou, já viu o imóvel, porque não só o risco de você chegar e dar com a cara na porta, como esse pessoal aconteceu com esse pessoal aí em plena Copacabana, no Carnaval do Rio de Janeiro, mas além disso, o risco do apartamento não ser nada daquilo que a pessoa anunciou, né? Vamos falar agora com o nosso apresentador do nosso Jornal Band Minas, Paulo Leite, nosso âncora e apresentador, que está conosco trazendo informações sobre uma mulher grávida que foi assassinada, foi baleada em Belo Horizonte. O bebê dela nasceu, está no hospital. Paulo, quais são as informações de momento sobre esse caso, Paulo? O crime aconteceu na rua Monte Simplon, no Calafate. Um sargento da polícia que ia para a academia foi quem acabou socorrendo e
tendo toda a cena do crime na mão. Ela morreu, como você mesmo falou. A criança foi retirada por cesariana com 7 meses, está no Hospital Júlia Kubitschek. Mas o novo detalhe, o que acrescenta um novo detalhe a tudo isso, é que ela é argentina. Até agora ninguém da família reclamou o corpo. Maria Silvina Valéria Perotti, de 35 anos, argentina. Ninguém da família até agora reclamou o corpo. Se você que está agora nos assistindo pela Bandeirantes pode a qualquer momento nos ligar aqui para a nossa redação no 3349-5335. Se você conhece Maria Silvina Valéria Perotti, uma argentina que estava aqui em Belo Horizonte, que foi assassinada, um crime brutal. A criança com 7 meses nasceu e está no Hospital Júlia Kubitschek. O crime foi no meio da rua, né, Paulo? Parece que não houve tempo nem de socorrer a moça. Ela morreu no local, foi isso? Foi no local, dentro de um carro. Um homem não identificado atirou, matou a mulher de 35 anos, deu um tiro, deixou ela caída na calçada, morta. Esse sargento da polícia que estava paisando, ele estava indo para a academia de polícia. Quando viu tudo, foi lá. Ele é quem providenciou os primeiros movimentos de socorro naquele momento. Não conseguiu salvar Maria Silvina, mas conseguiu fazer com que o corpo fosse removido para que numa cesariana a criança fosse retirada e está então agora em tratamento, em observação no Hospital Júlia Kubitschek. Muito bem, Paulo, obrigado. Mais informações então às 6:50 da noite no Jornal Band Minas. Flagrante, na madrugada de sexta para sábado, por volta da 1h da manhã, um Ford Fiesta pegou fogo na Avenida Antônio Carlos. Você vê aí conosco as imagens. O motorista e um acompanhante seguiam para a Serra do Cipó quando viram fogo saindo da parte da frente do carro. O motorista sofreu uma queimadura na mão ao tentar abrir o capô. Com um extintor, ele tentou apagar o fogo. Outros motoristas que passavam no local, a gente vê as imagens, prestaram socorro, mas o incêndio já estava fora de controle. Depois de mais ou menos 20 minutos, o corpo de bombeiros chegou e, apesar das dificuldades, eles conseguiram dominar o fogo. Por sorte, o tanque de gasolina que estava cheio não foi atingido pelas chamas, então o carro não explodiu, evitando assim que causasse problemas mais graves. E é com essas imagens e com essa notícia que a gente termina a edição dessa segunda-feira do nosso Brasil Urgente Minas. A gente volta amanhã, terça-feira, ainda comigo, aqui na tela da Band, 10 para 6 da tarde. Eu espero por você. Um abraço, até amanhã.